Olha, para quem está na área da saúde, especialmente da medicina, entender a inflamação é, assim, fundamental. É um processo que está em tudo. É a resposta do corpo para quase qualquer tipo de lesão, mas, ao mesmo tempo, é a raiz de um monte de doenças. Então hoje a gente vai mergulhar fundo nesse processo, do comecinho ao fim, usando como nossa principal referência o clássico Bogliolo Patologia Geral. E essa citação do Bugliolo já resume perfeitamente a história toda, né? Pensa bem, o mesmo mecanismo que o nosso corpo usa para destruir e eliminar um invasor é o mesmo que pode se virar contra nós e agredir nossas próprias células. É exatamente isso que a gente quer dizer com defesa de duplo gume. É uma faca de dois gumes, literalmente. Bom, então o nosso caminho hoje vai ser o seguinte. A gente começa vendo a resposta inicial do corpo a uma lesão. Depois a gente vai conhecer quem são as células que atuam nessa batalha. Aí vamos entender o que acontece quando essa luta não acaba. Como a gente pode controlar a inflamação e, por fim, como o corpo se repara e cicatriza. Então, vamos lá, começando pelo começo. Tudo se inicia com um alarme, um sinal de que algo está errado. Mas como é que o corpo dispara essa primeira linha de defesa quando acontece uma lesão ou uma infecção? Essa primeira resposta é o que a gente chama de inflamação aguda. Dá para pensar nela como a tropa de elite do corpo, sabe? É uma resposta super rápida, bem intensa, feita para chegar no local da confusão, levar os leucócitos e as proteínas, neutralizar a ameaça e, o mais importante, ir embora logo depois. Agora, e quando essa tropa de elite não consegue resolver o problema? Aí a gente entra no território da inflamação crônica. Aqui a história é bem diferente. É uma resposta que se arrasta, se prolonga. E o grande perigo é que, com o tempo, as próprias defesas começam a causar um dano progressivo no tecido. Olha só, essa comparação fica bem clara, né? A inflamação aguda, questão de dias. As células principais ali no fronte são os neutrófilos, os macrófagos. O objetivo, resolver o problema, seja com a cura, a formação de um abscesso ou uma cicatriz. Já a crônica, a gente está falando de semanas, meses, até anos. As células que dominam são outras, linfócitos, macrófagos de novo, e o resultado, infelizmente, costuma ser destruição do tecido e fibrose. E quem nunca sentiu isso, né? Esses são os famosos sinais cardinais da inflamação: rubor, calor, tumor e dor. A vermelhidão e o calor vêm direto da vasodilatação, ou seja, os vasos sanguíneos se alargam para levar mais sangue para o local. O inchaço, que é o tumor, acontece porque esses vasos ficam mais permeáveis, deixam vazar líquido. E a dor? Bom, a dor é consequência de tudo isso, da pressão do inchaço e da ação de mediadores químicos. Tudo isso que a gente vê e sente por fora, na verdade é resultado de uma verdadeira batalha a nível celular. Mas quem são exatamente os protagonistas? Quem são as células que estão lá na linha de frente? E falando em protagonistas, olha que interessante o papel do macrófago. É uma única célula, mas com duas missões completamente diferentes. O macrófago M1, ativado por sinais de infecção, é o modo ataque. Ele é pró-inflamatório, solta citocinas como IL-1 e TNF para matar os micróbios. Já o macrófago M2 é o modo paz e reconstrução. Ativado por outras citocinas, ele é anti-inflamatório e começa o processo de reparo e cicatrização. É a mesma célula, mas que muda de função dependendo do contexto. Incrível, né? Certo. Mas e se esse modo de reconstrução nunca é ativado? O que acontece quando a luta simplesmente não para? Quando o corpo não consegue desligar o alarme? Pois é aí que a coisa complica. A inflamação crônica está diretamente ligada à destruição de tecidos. Ela se torna a peça central de doenças muito sérias e comuns, como a artrite reumatoide e a aterosclerose. O mecanismo de defesa vira a própria doença. O protetor se torna o vilão da história. Bom, e isso nos traz a uma questão super importante para a prática clínica, né? Se o corpo não consegue mais controlar a inflamação sozinho, como é que a gente pode ajudar? Como a gente pode intervir? A pergunta é essa. Como a gente pode inibir ou pelo menos modular essa resposta inflamatória que saiu do controle? A resposta, claro, está na farmacologia. E aqui a gente tem basicamente duas grandes classes de medicamentos. Primeiro, os AINES, os anti-inflamatórios não esteroides como o ibuprofeno. Eles agem inibindo as enzimas COX e com isso diminuem a produção de prostaglandinas, que são aquelas moléculas que causam dor e inflamação. Do outro lado, a gente tem os corticoides, tipo a prednisona. Esses são, digamos, bem mais potentes e de ação mais ampla. Eles bloqueiam a inflamação em vários pontos, desde a chegada das células de defesa até a produção de citocinas. Ok, então digamos que a batalha acabou, a inflamação foi controlada, e agora?
Agora é hora de limpar a bagunça e reconstruir o que foi danificado. É a fase de reparo e cicatrização. E aqui existem dois caminhos possíveis. O cenário perfeito é a regeneração. O tecido se reconstitui e volta a ser exatamente como era antes. Isso acontece em tecidos que se multiplicam bem, como a pele ou o fígado. Mas, quando a lesão é muito grave ou em tecidos que não se regeneram, como o músculo do coração depois de um infarto, o caminho é outro, a formação de cicatriz. O corpo substitui o tecido original por tecido conjuntivo, uma fibrose. É um remendo que resolve o buraco, mas que não tem a mesma função do tecido original. Então, o ponto-chave aqui é que o resultado final, se vai ser regeneração ou cicatriz, depende fundamentalmente de duas coisas. Primeiro, da capacidade daquele tecido de se renovar, e segundo, do tamanho do estrago, da extensão da lesão. O que nos leva de volta à nossa pergunta inicial. Afinal, a inflamação é um mecanismo de defesa ou é uma arma de autodestruição? A verdade é que ela é as duas coisas. E o grande desafio da medicina é justamente esse: saber como usar o poder de proteção da inflamação, mas, ao mesmo tempo, impedir que ela se transforme nesse agente de destruição. Encontrar esse equilíbrio é a chave de tudo.